Recentemente, porém, ele viera a sentir mais especificamente que era sua inveja que me destruía. Os sentimentos de culpa e infelicidade eram ainda maiores porque, em uma parte de sua mente, ele era grato à analista. A frase "isso me mantinha em movimento" sugeria como a análise era essencial para ele e que ela era uma precondição para sua potência em seu sentido mais amplo, ou seja, para o sucesso de todas as suas aspirações. A tomada de consciência de sua inveja e ódio de mim veio-lhe como um choque e foi seguida por forte depressão e um sentimento de desvalia. Acredito que essa espécie de choque, que já relatei em vários casos, é resultado de um passo importante na restauração da cisão entre partes do self e, assim, uma etapa de progresso na integração do ego. Uma conscientização ainda mais plena de sua ambição e inveja se deu numa sessão subsequente ao segundo sonho. Ele falou do conhecimento que tinha de suas limitações e, como ele disse, não esperava que viesse a cobrir de glória a si mesmo e a sua profissão. Nesse momento, e ainda sob influência do sonho, entendeu que esse modo de se expressar mostrava a força de sua ambição e sua comparação invejosa comigo. Depois de um sentimento inicial de surpresa, esse reconhecimento veio com plena convicção. Descrevi muitas vezes minha abordagem de ansiedade como um ponto focal de minha técnica. Contudo, desde o início, as ansiedades não podem ser enfrentadas sem as defesas contra elas. Como assinalei anteriormente, a primeira e principal função do ego é lidar com a ansiedade. Penso mesmo ser provável que a ansiedade primordial engendrada pela ameaça interna da pulsão de morte possa ser a explicação de por que o ego é posto em atividade a partir do nascimento. O ego está constantemente protegendo-se da dor e da tensão que a ansiedade faz surgir e, portanto, faz uso de defesas desde o início da vida pós-natal. Mantenho há anos a concepção de que a maior ou menor capacidade de tolerar a ansiedade é um fator constitucional que influencia fortemente o desenvolvimento de defesas. Se sua capacidade de aguentar a ansiedade é inadequada, o ego pode voltar regressivamente a usar defesas mais arcaicas ou mesmo ser levado ao uso excessivo de defesas próprias a seu respectivo estágio. Como resultado, a ansiedade persecutória e os métodos de lidar com ela podem ser tão fortes que, subsequentemente, a elaboração da posição depressiva seja prejudicada. Em alguns casos, em particular do tipo psicótico, somos confrontados desde o início com defesas de natureza tão manifestamente impenetráveis que, por algum tempo, pode parecer impossível analisá-las. Enumerarei agora algumas das defesas contra a inveja que encontrei no decorrer do meu trabalho. Algumas das defesas mais arcaicas, já muitas vezes descritas, tais como a onipotência, a recusa e a cisão, são reforçadas pela inveja. Anteriormente, sugeri que a idealização serve não apenas como uma defesa contra a perseguição, mas também contra a inveja. Nos bebês, se a cisão normal entre o objeto bom e o mal não for inicialmente bem sucedida, esse fracasso ligado à inveja excessiva com frequência resulta em cisão entre um objeto primário onipotentemente idealizado e um objeto primário muito mau. A excessiva exaltação do objeto e de seus dons é uma tentativa de diminuir a inveja. Contudo, se a inveja é muito forte, é provável que, cedo ou tarde, ela se volte contra o objeto primário idealizado e contra outras pessoas que venham a representá-lo ao longo do desenvolvimento. Como foi sugerido anteriormente, quando a cisão normal, fundamental entre o amor e o ódio, e entre o objeto bom e o mal, não é bem sucedida, pode surgir confusão entre o objeto bom e mal. Acredito ser essa a base de toda a confusão. Quer em estados confusionais graves, quer em formas mais brandas, tais como a indecisão, a saber, uma dificuldade de chegar a conclusões e uma perturbação na capacidade de pensar claramente. Porém, a confusão é também usada defensivamente. Isso pode ser visto em todos os níveis de desenvolvimento.
Tanto a perseguição como a culpa por estragar e atacar por inveja objeto primário são, até certo ponto, contrabalançadas pelo uso da confusão sobre se um substituto da figura original é bom ou mau. A luta contra a inveja assume outro caráter quando, junto à posição depressiva, estabelecem-se fortes sentimentos de culpa. Mesmo em pessoas nas quais a inveja não é excessiva, a preocupação pelo objeto, a identificação com ele e o temor por sua perda e pelo dano causado à sua criatividade são fortes fatores importantes na dificuldade em elaborar a posição depressiva. A fuga da mãe para outras pessoas admiradas e idealizadas a fim de evitar sentimentos hostis para com aquele mais importante objeto inventado e, portanto, odiado, o seio, torna-se um meio de preservar o seio, o que significa também preservar a mãe. Assinalei várias vezes que é da maior importância o modo como é feita a passagem do primeiro objeto para o segundo, o pai. Se a inveja e o ódio são predominantes, essas emoções são transferidas em certo grau para o pai ou para os irmãos, e mais tarde para outras pessoas, e daí por diante o mecanismo de fuga fracassa. Em conexão com o repúdio ao objeto primário, há uma dispersão do sentimento para com ele, que pode levar à promiscuidade no estágio posterior do desenvolvimento. A ampliação das relações de objetos na primeira infância é um processo normal. Na medida em que o relacionamento com novos objetos substitui, em parte, o amor pela mãe, e não é predominantemente uma fuga do ódio por ela, os novos objetos podem ajudar a ser compensação para o inevitável sentimento de perda do primeiro objeto singular, uma perda que surge com a posição depressiva. O amor e a gratidão são, então, em graus variáveis, preservados nas novas relações. Embora essas emoções fiquem, em alguma medida, distanciadas dos sentimentos para com a mãe, contudo, se a dispersão de emoções é usada predominantemente como uma defesa contra a inveja e o ódio, tais defesas não constituem uma base para relações de objeto estáveis, porque são influenciadas pela persistente hostilidade para com o primeiro objeto. Muitas vezes, a defesa contra a inveja toma a forma de desvalorização do objeto. Já sugeri que os atos de estragar e desvalorizar são inerentes à inveja. O objeto que foi desvalorizado não precisa mais ser invejado. Isso logo se estende ao objeto idealizado, que é desvalorizado e, desse modo, não mais idealizado. A rapidez com a qual essa idealização desmorona vai depender da força da inveja. Mas em todos os níveis de desenvolvimento recorre-se à desvalorização e à ingratidão como defesas contra a inveja e, em algumas pessoas, elas permanecem como características de suas relações de objeto. Mencionei pacientes que, na situação transferencial, depois de terem sido inegavelmente ajudados por uma interpretação, criticam-na até que nada de bom sobre dela. Por exemplo, um paciente que durante uma sessão havia chegado a uma solução satisfatória de um problema externo, começou a sessão seguinte dizendo que estava muito aborrecido comigo. No dia anterior, eu havia despertado nele uma grande ansiedade ao fazê-lo encarar esse problema específico. Viu-se também que ele se sentia acusado e desvalorizado por mim porque, até que o problema tivesse sido analisado, a solução não lhe havia ocorrido. Foi somente depois de reconsiderar a questão que ele reconheceu que a análise havia de fato sido útil.